Olha o que vai dizer. Estando ele ainda falando, aonde você deve vigiar? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da onde? A quem disseram, a tua filha já está o quê? Você viu? O incrédulo sempre chega com sentença. Você está indo para a igreja para quê? Não dá mais certo. Para com esse negócio. Você está indo para a igreja, você está investindo, você está aplicando o seu coração, você está indo todo dia para a igreja. Não tem como mais mudar, não vai mudar. Olha lá, o incrédulo, o que está distante da palavra de Deus, ele sempre chega com palavras negar. Olha só, estando ele ainda falando, chegaram alguns. Ele estava falando com quem? Jairo estava falando com quem? Com Jesus. Só que olha o que chegou alguém, sempre chega alguém para tentar te tirar da direção quando você está falando com Jesus. Quando você está falando com Jesus, quando você está no seu particular, vindo para a igreja, vai se levantar alguém de novo para a igreja. Por quê? Porque você está falando com quem? Mais uma vez, vai morar na igreja. Quando você está incomodando as trevas, você está agradando o Senhor. Quem está entendendo? Porque essas mesmas pessoas, quando caem numa grande necessidade, é as primeiras a falar, ora por mim. Apresenta a Deus lá a minha causa, me ajuda em orar. Mas quando você está rompendo, você incomoda. Quando você está rompendo, o demônio sempre vai pegar um corpo aberto. Ele pegou Pedro, que está andando com Jesus, sim ou não? Se ele pegou Pedro, quem é que está livre aqui entre nós? Ninguém. Se ele pegou Pedro, que estava andando com Jesus, quem está livre entre nós? Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai. É assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz? Claro que não. A Bíblia diz vigiai. E depois você ora. Primeiro você vigia. Depois você ora. Vigie o que você fala. Vigie o que você ora e perto de quem você ora. Vigie a respeito da tua vida, para quem você fala. O que você está atravessando. O que você está passando. Nem todo mundo está na mesma fé. Você tem que vigiar com palavras negativas ao teu respeito. Porque o que é que vem tentar tirar eu e você da direção de Deus? Palavras, pessoas com pensamentos e atitudes Olha só o que chegou para Jairo, falando com Jesus. Falando com Jesus, olha lá. Chegou algum dos principais da sinagoga, a quem dissera, a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre, ou seja, pare de perturbar o mestre. Pare de falar com Jesus, porque a sua filha já morreu. É alguém que quer matar os vossos sonhos. É alguém que está dizendo assim, de novo para a igreja. Não vai mudar nada. O segredo é, você não tem que vir para a igreja. Você tem que se tornar a igreja. Se você se tornar a igreja, a palavra de Deus, ela não está nessas paredes. A palavra de Deus tem que estar na tábua do meu e do teu coração. Você vai vencer as guerras se tornando a igreja. Não se apartando deste livro, meditando nele de dia, de noite. Ou seja, meditando nesse livro em todo o tempo. Aí você vai crescer espiritualmente na graça e no conhecimento. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Porque vem situações, deixa eu te falar algo, que tenta trazer o quê? Enfermidade. Vem situações que tenta te aprisionar. Que tenta te tirar você da verdadeira direção. E não espere, muitas vezes não vem de longe, vem de perto, vem de dentro. É aí onde você vai ter que estar alicerçada. Não na igreja, não no ministério, na placa da igreja, na doutrina da igreja. Você tem que estar alicerçado em Cristo, quem está entendendo? Porque se você estiver alicerçado na palavra de Deus e em comunhão com o Espírito, ninguém vai roubar o que é seu. Veja bem, Jairo ali já tomou logo uma pancada. Para de incomodar o mestre, Jairo, sua filha já morreu. Foram lá falar com Jairo, enquanto Jairo falava com Jesus. Para de incomodar, acabou, não precisa mais de Jesus. Olha o próximo, 36. Jesus ouviu o que aquele homem falou para quem? Para Jairo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, que era Jairo. Jesus nem falou com o incrédulo, Jesus falou com Jairo. O principal era Jairo. Olha lá, ó. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. O que ele diz? Qual é a próxima parte?
Duas direções Jesus falou, não temas e crê somente. Jesus está mandando te dizer, não temas e crê somente. Jesus está falando com você, não temas e crê somente. Jesus está te avisando novamente, não temas e crê somente. Quem crê nisso? Ele está falando a respeito da tua vida, não temas, crê somente. Você crê na palavra? O que Jesus fez imediatamente com Jairo? Diga assim, Jesus encorajou, impulsionou a fé de Jairo. O que Jesus está falando através da palavra para mim e para você? Ele está acrescentando a minha e a tua fé aqui. Quem crê nisso? Independente do que você está enfrentando, do que você está batendo de frente, independente do que você está vivendo, Jesus está dizendo assim, tira os olhos dessas coisas negativas, não temas e crê somente. Quem crê nisso? Jesus está dizendo assim, ó, tudo bem. Ah, mas está difícil, eu estou enfrentando isso. Se não tivesse assim, você não estaria aqui. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Então qualquer coisa que saiu do seu controle, pode ter saído do meu e do teu controle, mas de Deus não, quem está entendendo? E qual é a palavra dele para mim e para você? Não temas. Só que você, nós devemos ficar sempre vigiando. Porque sempre o demônio vai enviar aquele que está com o corpo aberto para tentar trazer palavras negativas. Para tentar te tirar da direção. É aí que o seu coração tem que estar em Cristo, não tem que estar em homem nenhum. Seu coração não tem que estar em profeta, profetiza, mulher de Deus, homem de Deus, igreja, doutrina. Seu coração tem que estar em Jesus. Quem está entendendo? Seu coração tem que estar em Jesus. A sua fé tem que estar em Jesus. A Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis o quê? Livre. É um culto de cura e de libertar? Só é liberto quem se encontra com Jesus. Não cai nessa. Ah, mas ali é um homem de Deus, ele ora, tem tantos anos. Deixa eu te falar, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quem não obedece às direções do Espírito de Deus não chega a lugar nenhum. É se enganando e enganando o tempo, achando que é crente. Achando que serve a Deus. Mas, na verdade, serve a si mesmo. As suas próprias vontades. Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. E não ouve. E se ouvir, não obedece. O Espírito obedece. Mas está na igreja, anda como crente, fala como crente, se veste como crente, mas está longe de ser crente. E é onde você deve vigiar. Parar de ficar dando amém para qualquer um. Amém é concordância. Quando você concorda com o rebelde, você se torna um. Quando você, amém, quando você concorda com o rebelde, você se torna um diante de Deus. Por quê? Porque se você orar e andar pelo Espírito, que é a obrigação daquele que nasce de novo, você vai ter o discernimento do qual o Espírito está falando na boca da pessoa. Se você tiver o discernimento qual o Espírito está falando na boca dela, você não vai concordar. Qual é o seu papel? Julgar ela? Negativo. Apontar ela? Negativo. Qual é o teu papel? Devemos orar por ela. Para que ela, quando ouvir a voz do Espírito, ela dê ouvido e obedeça e se converta verdadeira, senão a vida dela não vai produzir nada. A fé sem obra é o quê? Então todo mundo aqui tem fé. Se você chegar num homem que está em situação de rua, morador de rua, situação de rua, ele tem fé. Porque Deus entregou para cada um uma medida de quê? Ele não está ali porque ele não tem fé. Ele pode estar ali por qualquer outro motivo, menos porque não tem fé. Porque para cada um Deus deu uma medida. Só que a minha e tua fé, ela só acrescenta, ela só cresce. A fé vem por ouvir o quê? Ela só vai despertar, destravar, produzir. A fé verdadeira, ela tem que produzir frutos. O que acontece? É muita gente querendo ser bajulado. Ah, mas você não é pastor? Ou seja, você não é apóstolo? Você tem que me bajular. Que Bíblia que esse povo está lendo? Te bajular? Não. Tenho que te ensinar a ver. Se você quiser dar ouvido. Conhecereis o quê? É a verdade. Ninguém quer ser bajulado para ir para o inferno, para ir para o mundo pecar. Tem disposição para pecar. E não tem disposição para servir a Deus em espírito e em? Tem disposição para desobedecer a palavra. Mas para obedecer, ai, me ajuda. Para obedecer é um gatinho, mas para pecar é um leão. Só que Jesus está às portas. Jesus está libertando o povo do espírito religioso.
Jesus está libertando muitos do pecado de estimação. Sabe aquele motivo? Deixa eu te avisar algo. Tem pessoas assim que às vezes você tem como referência na fé, e aí você se entristece. Nossa, o irmão estava tão firme, agora ele se afastou, está no mundo. Aí você se entristece também. Deixa eu te avisar algo. Aquela pessoa, ela não pecou, ela não caiu. Ela já estava caída. Ela só praticou o que já estava no coração. A Bíblia vai dizer que o coração é mau, perverso, enganoso. Quem o conhecerá? Essa pessoa que caiu, que pecou, ela não pecou ali do dia para a noite. Ela já estava morta espiritual e muitas das vezes mesmo dentro da igreja. O segredo não é somente ouvir, mas dar ouvido. Só consegue praticar a palavra quem ouve e dá ouvido. Se só ouvir, continua no natural. E a pessoa que ouve a palavra de Deus e não se enquadra, não se posiciona segundo a direção da palavra, ela nunca vai ser uma pessoa espiritual. Olha só, Jairo recebeu uma palavra negativa. Só que como ele estava falando com Jesus, quem está falando com Jesus aqui? Veio Jesus e impulsionou a fé dele. Falou, não, Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo para você? O que é que eu repreendo? O que é que está vindo na tua mente dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer? Eu repreendo. Porque eu profetizo que até o que era para dar errado vai dar certo na tua vida. Você tem que repreender pensamentos, negar. Você tem que repreender. Olha só, Jesus impulsionou, encorajou a fé de Jairo. Vamos pegar uma referência? Coloca para mim Salmos 22, 4. Salmos 22, 4. Só para a gente pegar uma referência. Olha só. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu fizeste o quê? Os livraste. Ó, olha a referência. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. Põe no 5. Olha lá. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram o quê? Então diga assim em voz alta, quem confia em Jesus nunca será confundido. Quem confia em Jesus aqui? Quem confia em Jesus, ele nunca vai ser confundido. Ele pode ser confrontado, mas confundido não. Porque quem confia em Jesus, ele anda pela própria verdade. O verbo se fez o quê? Carne. Onde que tem que estar a minha e a sua fé? Em Jesus, autor e consumador do quê? Da fé. Você não pode estar colocando sua confiança nesse ou naquele. Lembra que a Bíblia diz? Um confia em carro, outros em cavalos. Mas eu, todavia, confiarei no Senhor. Pessoas, você dá um voto de confiança. Mas a sua confiança tem que estar em Cristo.